Saúde e Alerta. Oferecimento. Clínica Cicatriza, especializada em cuidar de você. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos de volta com Saúde e Alerta e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, a obesidade. A gente estima que no Brasil, 1 em cada 5 adultos seja obeso. E eu tenho o prazer de receber a minha amiga, desde os tempos de faculdade, Nara Crispim. Ela é endocrinologista, pesquisadora, doutora pesquisadora da área de obesidade. Muito bom ter você aqui, Nara, falando sobre isso. Olá, André. Para mim é um prazer estar aqui no podcast do Saúde e Alerta, principalmente contigo, que para mim é uma pessoa muito especial, tanto do ponto de vista pessoal, como também do ponto de vista profissional, uma pessoa que eu admiro bastante. Obrigado, Nara. E hoje a gente vai falar um pouquinho do panorama da obesidade no mundo, os avanços no tratamento, importante demais falar como a obesidade afeta a saúde mental e a importância da educação em saúde para prevenir esse mal. Então, fique com a gente que a gente vai mostrar como ciência e a conscientização podem transformar vidas. Nara, eu começo esse episódio de hoje com um caso clínico. Olha só, algumas pessoas mandaram perguntas para a gente e aí eu queria falar o relato de um paciente. Meu nome é X, eu não vou dizer para não identificar. Aos 32 anos, passei por uma cirurgia bariátrica, acreditando que ela resolveria a questão do meu peso. No começo funcionou, mas com o tempo, a ansiedade, a falta de tempo para me dedicar à atividade física e o estresse, a rotina, acabaram me trazendo de volta ao ponto de partida. Hoje, luto contra o peso, enfrento o preconceito diariamente. Muita gente acha que a obesidade é questão de falta de força de vontade, falta de vergonha na cara. E por conta disso, eu tento disfarçar a minha obesidade. É uma batalha constante. E eu vivo tentando disfarçar a minha obesidade, inclusive apresentando um podcast Saúde e Alerta. Esse sou eu. Então, mais do que ninguém, eu sou um obeso, alguém que luta, você sabe disso, contra a obesidade. E durante muito tempo a gente pensava, o obeso achava que era falta de vergonha na cara, falta de força de vontade. Tem muita gente que sofre com isso, né? Eu acho esse relato bem importante, porque a gente sabe que há um preconceito muito grande com o tratamento da obesidade, seja ele clínico, medicamentoso ou até mesmo cirúrgico. E isso faz com que o paciente não procure novamente ajuda para poder tratar uma doença que é crônica. André, se você for ver qual é o conceito de obesidade pela Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante. Então, da mesma forma que o paciente pode reganhar peso com o tratamento medicamentoso, ele também pode reganhar o peso com o tratamento cirúrgico. A gente estima que 16 a 37% dos pacientes que realizam uma cirurgia bariátrica podem reganhar o peso. E isso é motivo para que ele possa realmente procurar ajuda. Na verdade, ele nem deveria soltar a mão do endocrinologista, Ele deve andar de mãos dadas, porque as consultas seriadas são muito importantes, até para ter essa vigilância do peso. E hoje a gente sabe que, nesses casos de reganho, ainda assim há tratamento. Nara, o Brasil morria de fome, na década de 70. Hoje a gente tem uma geração de obesos, 20% da população obesa. E tem alguns números alarmantes. Eu mesmo me surpreendi como eu precisei estudar para o tema. Eu também sou cirurgião cardíaco, eu lido com isso no consultório. E é impressionante como a gente achava que cirurgia bariátrica era moda. Uhum. Só que os números mostram que está muito distante das pessoas que precisam desse tratamento terem acesso. Então, o que é que explica números tão alarmantes de obesidade no Brasil e no mundo? Eu queria que você me relembrasse, antes de eu responder sua pergunta, para eu te falar uma prevalência dos pacientes que realizam cirurgia bariátrica. Na verdade, pelo que eu li na matéria, só 0,3%. 0,2%. Então é pior ainda, 0,2% dos pacientes que precisam de cirurgia bariátrica conseguem. Então, a coisa é muito mais assustadora. Por outro lado, a gente vai ver cada vez mais uma indicação da cirurgia bariátrica. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem um monte de medicamentos, tem muita coisa. Brilha meus olhos a gente vê o tanto de recursos
que estão aparecendo aí para tratar a obesidade, Sim. né? Eu acho muito pertinente tua pergunta, André, porque ela se correlaciona bem com a complexidade das causas da obesidade. Então, se você for ver bem, há vários fatores que contribuíram ao longo das décadas para esse aumento da obesidade, né? Fatores sociais, culturais, fatores econômicos e fatores biológicos. Então, quando a gente vê vai esmiuçando esses fatores, né, a gente pode começar com a globalização. Então, a dieta ocidental adentrou no nosso país, né? Então, pessoas que tinham alimentação mais saudável, né? Alimentação de uma rotina cultural dos nossos estados, elas mudaram para fast food. Então, passou a ter uma alimentação muito mais rica em calorias, muito mais rica em gordura, e também o modo como as pessoas se alimentam hoje, né? O comportamento também modificou, ou seja, aquela alimentação rápida, né, prática, isso também contribuiu para esse aumento do peso. E se você for ver ainda mais em relação à questão também social, a desigualdade social também, né? Hoje a gente sabe que a desigualdade social proporciona o paciente a ter acesso a alimentos menos saudáveis, né? E isso, consequentemente, leva a um maior ganho de peso. Mas, além do comportamento alimentar, a gente também teve uma mudança do comportamento psíquico, né? Então, a sobrecarga, né? O excesso de trabalho, isso facilitou com que sintomas como estresse, ansiedade ou doenças mesmo, né? Depressão, aflorassem nesse contexto e contribuíssem, né? Contribuíram para o ganho de peso. Além também da mudança do padrão do sono, que contribui para o ganho de peso. E aí adentra aí também fatores biológicos, que são importantíssimos, né, como a genética. Nara, todos nós como médicos, né, a gente acaba se especializando muito. Você fez residência de clínica médica, endócrino, você também é nutróloga. Eu fiz cirurgia geral, fiz cirurgia cardíaca. Então a gente começa a entender muito daquela sua área. Mas tem algo que está sendo muito legal, é a redescoberta do doente como integralidade. Ou seja, eu preciso estudar obesidade para cuidar bem do meu doente cardíaco. Né? Você também está estudando ansiedade, você está estudando depressão. Então, a gente vai entendendo que a obesidade, ou que o doente, não dá para ser mais uma receita de bolo. Cada um tem sua individualidade. E como é que isso impacta no teu tratamento? Boa pergunta, né? O paciente tem que ser visto como todo, né? A saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. Mas hoje a gente tem muito mais essa vivência, né, na prática clínica de abordar todos esses fatores. Então, na minha prática clínica, eu costumo ver o paciente como um todo, porque a gente sabe que o paciente, por exemplo, com obesidade, a doença ela compromete vários dos nossos sistemas, né? Sistema respiratório, digestório, né? Sistema reprodutivo, cardiovascular. Então, se você não estiver atento, né, a esse rastreio de outras complicações que a obesidade gera, o paciente vai ficar sem um tratamento adequado. Então, é importante essa integração entre outras especialidades. Nara é nutróloga. Eu vou dizer a verdade, eu tenho um preconceito muito grande com nutrólogos. Meus alunos sabem disso. Porque a gente vê muita gente aí que acaba fazendo charlatanice, né? Más práticas médicas, baseado em ganhar dinheiro fácil, porque parece que as pessoas gostam de respostas fáceis e de poções mágicas, mas isso não existe, né, Nara? E aí, como é que a gente identifica o profissional sério daquele profissional que muitas vezes não tem as ferramentas necessárias para tratar adequadamente, que só quer ganhar dinheiro? Então, primeiro é importante a gente frisar que a nutrologia não é sinônimo de anabolizantes, né, de hormônios para fins estéticos, nem também é sinônimo de soroterapia. A nutrologia é uma especialidade muito mais abrangente, que ela é reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina e que ela abarca tanto a parte hospitalar como a parte ambulatorial. Então, do ponto de vista hospitalar, eu te destaco várias situações nas quais a gente consegue salvar a vida de um doente, né? Paciente internado em UTI, paciente com câncer, paciente cirúrgico, né? Então, a gente sabe que há uma prevalência muito alta de desnutrição hospitalar e é aí que o nutrólogo entra, né? Muitas vezes indicando dieta enteral ou nutrição parenteral, acompanhando esse doente, vendo essa recuperação do estado nutricional, e isso é muito gratificante. Então, o primeiro ponto é esse. Nós tratamos doentes também. E também na parte ambulatorial, a gente tem uma visão ampla, né? Ou seja,
toda doença que possa estar relacionada com com o padrão alimentar, é de propriedade do nutrólogo. Então, quem vê hormônio é o endocrinologista. Então, a primeira coisa, se tem uma pessoa propagando, né, o uso de hormônios, principalmente para fins de composição corporal, provavelmente essa pessoa não é séria. Mas tem como a gente avaliar isso de forma objetiva. Você precisa ver o histórico, né, de formação desse médico. Se ele tem uma residência de clínica médica, né, se ele tem um RQE, onde ele fez nutrologia, né, se ele tem RQE de nutrologia, e o que ele também propaga na rede social, porque não quer dizer que só por ter RQE é uma pessoa que vai propagar coisas éticas, né? Há algum tempo, numa grande revista médica, é interessante aquele estudo Pure, né? Que foi um estudo que comparou dieta low carb com para o risco cardiovascular. E eles entenderam que quem comia menos carboidrato acabava tendo menos problema cardíaco. E aí um grande questionamento que eu faço na época é que você até começou a falar, 1 quilo de picanha é muito mais caro do que 1 quilo de cuscuz. Uhum. Então, aí a gente precisa entender também a desigualdade social que há na obesidade, né? Sim. A pessoa mais pobre come menos proteína, mas, consequentemente, ela acaba tendo menos acesso à saúde, à educação, a outros fatores. E, vez por outra, no consultório, no HU, Nara, como é que você vai prescrever uma dieta com pouco carboidrato, com mais proteína? Às vezes aquela pessoa tem um básico, que tem um cuscuz, o arroz. É verdade. Então, de certa forma, tratar a obesidade é fácil para aquele paciente que tem um poder aquisitivo mais alto. E eu sei que você faz ambulatório de obesidade também no SUS. E aí, como é isso? Então, no SUS, né, muitas vezes a gente vai avaliar o recordatório alimentar, sim, do paciente, e a gente vai se deparar com essa situação, né, com excesso de carboidrato e com a falta da proteína na alimentação. Então, a gente segue a recomendação do Guia Alimentar Brasileiro, que nós temos na internet, no Google, qualquer pessoa pode colocar e ver o Guia Alimentar Brasileiro com orientação para pessoas com obesidade. Então, a gente já colocou aí o QR Code, né, para quem está em casa nos ver, está aparecendo aqui esse Guia Alimentar do Ministério da Saúde. Então, a gente vai colocar aí e vocês vão ver, tá bom? Então, ele trabalha com fatores fáceis para que o paciente possa seguir, né, essas orientações. Então, o consumo de feijão, o consumo de arroz, muitas vezes o consumo de feijão, tanto porque o feijão é uma proteína vegetal, tanto no almoço como no jantar, a diminuição de empacotados, né, de biscoitos, evitar esse tipo de alimento, tentar entrar mais em contato com frutas, verduras, legumes. Então, há uma recomendação de 6 passos para esses pacientes que têm obesidade. E um ponto de partida é você repetir o almoço no jantar, porque o paciente fica mais saciado, né, com uma comida de mais qualidade do que ir para o pão, para o biscoito, que é um costume que o brasileiro não tem, né? Eu como feijão no jantar. Será que eu sou gordo por isso? Mas assim, eu não tenho esse preconceito. Você vai ver a imensa maioria não repete o almoço no jantar, porque acha que é muito forte e acaba indo para o pão, para a sopa, para a batata doce, para o inhame. Então, repetir o almoço é uma boa dica. É uma boa porque você vai ter proteína vegetal, que vai derivar do feijão e do arroz, né? Aminoácidos que a gente não produz. E o feijão também tem fibra, então vai deixar você mais saciado por um bom período, entendeu? Melhor do que comer um carboidrato simples. Tem gente, eu vejo muita gente preocupado em perder peso, né? Quer emagrecer. Tem a gordofobia, né? Que muita gente fala, mas a gente precisa deixar claro que obesidade nunca é saudável, né? Não, obesidade não é saudável porque a obesidade já é doença. Então, a partir do momento que ela tem CID, tem um código, né, de doença, e ela é doença, ela já tem que ser tratada. Então, isso é um estigma, né, um preconceito que se tem até na hora de esperar o paciente complicar para poder tratar. Então, a obesidade, independente de ter uma complicação visível, um diabetes, uma hipertensão, ela já aumenta risco cardiovascular. O cardiologista, 12/8 de pressão, ele tem aquele número e ele trata, ele vai atrás. O endocrinologista, a gente vê a glicemia.
Tu acha que a gente, de certa forma, tem uma certa inércia terapêutica, ou seja, a gente é muito permissivo com excesso de peso no dia a dia? Sim, com certeza. Há uma inércia terapêutica muito grande. Um dos motivos é esse, de não entender que a obesidade é doença crônica, que é doença que precisa ser tratada. O outro motivo é falta de treinamento também de nós, médicos, para poder enxergar o paciente, além do diabetes, do hipertensão, enxergar o paciente como um todo e ver a obesidade como a causa dessas complicações, né? Então, nós que tratamos obesidade, nós temos também pontos de corte na cabeça para o paciente com obesidade, certo? Eu já vi coisas absurdas do tipo, não, eu estou engordando para o convênio pagar minha bariátrica. Não, de forma alguma. Não, o paciente vem com isso na cabeça, né? Mas é preciso lembrar que a bariátrica não é eficaz 100% do tempo. Sim. E também tem riscos, né? Isso. E retomando um pouco a sua pergunta, porque eu acho que isso é importante, muitas vezes o paciente acha que perder peso é ficar com um peso ideal, ou seja, ficar bem magro. E, na verdade, nós temos pontos de corte. O que é isso? Valores de perda de peso que irá deixar o doente mais saudável, né? Porque essa porcentagem de perda de peso que nós instituímos é para que o paciente possa melhorar também qualidade de vida e doenças associadas. Então, o paciente, quando perde 5 a 10% do peso, ele vai melhorar algumas comorbidades. Quando ele perde 10%, ele melhora uma quantidade ainda maior. E se ele perde 15%, isso é melhor ainda, até mesmo com diminuição de mortalidade. Ser curioso também não é saudável, não, né? Depende. Depende de quê? Por exemplo, aquela pessoa que é muito, muito, muito magra e aquela pessoa que é gordinha. Quem é que é pior? Então, o baixo peso também é um fator de risco, né? Entra como uma desordem nutricional. Mas lembre que também existe o baixo peso constitucional, que não há uma doença específica por trás, né? Mas aquele paciente que tem um IMC abaixo de 18,5, ele também tem maior risco de mortalidade. Olivia Palito ou Brutus? Eita, é difícil. Quem é mais saudável? Olivia Palito não tem músculo, Brutus é o gordinho socado, né? Que a gente diz cheio de músculo. Eu tô te fazendo essa comparação para a gente entender a importância de ter músculo, né? Sim, é boa essa sua comparação, porque a gente entende que nós não podemos avaliar o paciente só pelo IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então, muitas vezes, aquele excesso de peso é de músculo. Pode acontecer. Então, por exemplo, a bioimpedância nos ajuda a avaliar isso, né? O paciente que tem mais músculo e o paciente que tem menos músculo. Então, se o paciente tem mais músculo, ele provavelmente vai pesar mais. E é importante a composição corporal porque ela está correlacionada com risco de complicações. Então, IMC isolado não é um Não fator. é legal. Eu costumo dizer que velho, ele morre de doença cardiovascular, ele morre de câncer ou ele morre de queda. Isso. E eu costumo dizer também que músculo protege o coração, protege de câncer e reduz queda. Não é importante a gente... porque às vezes eu vejo muita gente caminhando, muita gente correndo, e as pessoas ainda têm muito preconceito com musculação. Quando você diz a um idoso, olha, você precisa fazer musculação, as pessoas ainda colocam 1000 barreiras, né? Eu acrescentar ainda, André, que fazer exercício, né, de musculação, que a gente chama exercício de resistência, também ajuda a evitar a demência, né? O Alzheimer. Então, toda vez que o paciente se exercita, né, fazendo exercício de força, de resistência, ele libera um hormônio chamado irisina, que protege o paciente de ter demência ao longo dos anos. E também lembrando que, a partir dos 50 anos de idade, nós já perdemos massa muscular e força muscular. Então, o paciente que se exercita com exercício de resistência, ele vai diminuir esse risco, né, da perda de massa muscular e da força, contribuindo para que ele não desenvolva sarcopenia. Então, a gente precisa dizer para o idoso, pare de fazer caminhada e vá para a academia, né? Não é bem assim. O idoso, qualquer pessoa, ela precisa ser vista como um todo. Então, o exercício aeróbico, né, o cardio, é importante, certo? Mas não substitui o exercício de resistência. Então, é imprescindível, né, que o exercício de resistência seja inserido para o paciente, seja idoso ou seja jovem. Eu sei que você nunca teve problema com obesidade, né? Você tá numa vibe da atividade física, dia de domingo, Nara lá tá puxando. Já fiz hoje, eu ainda tô na cama com preguiça. Nara tem 4 filhos. Eita. Né? 4 filhos.
professora universitária, médica, tem uma vida bem atribulada. No meu caso, eu tem horas que eu penso, meu Deus, eu sou um pouquinho hipócrita, assim, eu não faço o que eu recomendo. Mas no teu caso, Nara, assim, a cobrança ainda é maior para se manter em forma ou não? Isso é um gosto teu? Eu acho que a minha autocobrança, eu não me sinto bem em orientar um paciente, ou às vezes até cobrar o paciente se eu não faço. Então, meu Deus! É a verdade. Então, quando eu dou uma orientação ao paciente, é porque realmente eu acredito naquilo. Ou quando eu trato o paciente com algo, eu realmente, naquele momento, eu acredito muito naquilo. Mas é bom você tocar nesse ponto, porque também nós somos humanos, o médico também é humano. Então, em algum momento, ele vai falhar, ele vai ficar sobrecarregado, a atividade física vai ficar, né, do ladinho ali, sem você conseguir se exercitar. E existem dicas que você pode instituir, né, na prática clínica para que você possa se exercitar. Então, diz pra gente essas dicas, passa pra gente essas dicas. Como tirar a preguiça, como ter uma constância na atividade física e como aplicar no dia a dia o que a gente está lendo e aprendendo. Eu brinco com meus pacientes assim. Quando você inicia a atividade física, você está muito cansado, né, fadigado, você não tem motivação para ir, então você vai meio que obrigado. Aí, quando passa um tempo, aí às vezes as pessoas desistem muito rapidamente, né, dentro do primeiro mês, então não chegou nem a ver o resultado da atividade física, já desistiu. Aquele que persiste, né, que resiste ali, que lá para o terceiro mês, que ele vê a melhora da qualidade de vida e ele começa a ver a tonificação do músculo dele, ele começa a melhorar a autoestima. Faz uns 20 anos que eu faço, ainda não vi isso. Nara, e às vezes as pessoas se frustram porque elas estabelecem metas muito ambiciosas em pouco tempo, né? É isso. E é importante frisar que o exercício físico, mesmo de curta duração, ele já é benéfico, né? Então é melhor fazer qualquer coisa do que fazer nada. Para sair do sedentarismo, qualquer coisa. Depois a gente vai evoluindo, né? Vai aprimorando para que o paciente fique melhor. Então, mesmo aquela caminhada é melhor do que não fazer nada. Com certeza. E a dos últimos 2, a gente conhece há mais tempo, mas a febre, né, foi nos últimos tempos, e aí a gente viu aí um montão de medicamentos que antes foram inventados para tratar diabetes e aí ganhando espaço no tratamento da obesidade. Antes era algo bem restrito, né, no ambiente médico, né, porque eram coisas fora de diretrizes, mas aí a gente viu as canetinhas desaparecerem das prateleiras, inclusive serem falsificadas, né? E aí tem muita gente que se automedica com as canetinhas que a gente tem aí. Faz pra gente um resumo bem rápido dessas novas medicações. Nos últimos 5 anos, o que é que a gente ganhou de arsenal de medicação para obesidade? Nós denominamos essa fase de terceira geração, certo? A terceira então, geração vocês de medicações. Lua de mel, né? Estamos em lua de mel. Finalmente, hoje, o endocrinologista pode relaxar que temos um tratamento adequado. Eu que sou gordo, eu que sou obeso, eu também estou em lua de mel, porque as pessoas finalmente estão enxergando a obesidade como uma doença, né? O cardio, o endócrino, o psiquiatra. Então, a gente deixou um pouquinho de ser aquele sem vergonha na cara, né? Com certeza. Se viu que, ao tratar a obesidade de forma correta, o paciente tem resposta. Porque antes a gente não conseguia ter uma boa resposta porque as medicações eram ineficazes. Nós tínhamos um gap, né, um espaço ali entre medicações que proporcionavam uma perda de peso pequena, não passava ali de 8 quilos, e, ao mesmo tempo, a gente tinha a cirurgia bariátrica promovendo uma grande perda de peso, né? Então, essas novas medicações, elas hoje se equiparam à perda de uma cirurgia bariátrica. O grande problema é o custo, né? Mas é importante também frisar que ela, apesar de acharmos que ela está disseminada por aí, os pacientes que realmente precisam, eles não têm acesso. Meus pacientes que têm obesidade, que precisam ser tratados, são os que menos têm acesso à terapia medicamentosa. Tem muito paciente obeso que ainda enfrenta muita barreira emocional para buscar tratamento, né? E aí, você como endocrinologista, você tem uma preocupação também. Eu já vi você prescrevendo remédios que inicialmente eram para ansiedade, para depressão. Mas como é que a gente pode lidar com o impacto da ansiedade, dos preconceitos e fazer com que as pessoas
busquem mais e a gente possa ter mais sucesso em tratar a obesidade. É aquela mesma história que a gente já discutiu antes. Ver o paciente como todo. Então, abordar a obesidade de forma correta, ou seja, perguntando sobre os sintomas, né, psíquicos desse paciente, depois mostrando para ele que esses sintomas não são normais, isso facilita com que ele possa procurar ajuda. Então, tem que partir de nós, né, profissionais de saúde, identificar esses sintomas, mostrar para o paciente e orientá-lo a procurar ajuda, seja não só do ponto de vista médico, mas também com psicoterapia, né, com atividade física e com o tratamento correto da obesidade, que também promoverá uma melhora da saúde psíquica. A gente tem 2 canetinhas, né, que ganharam mais popularidade, apesar da gente saber que já tem algumas no mercado há mais tempo, mais antigas. Como é que elas agem? Nós temos o Ozempic, que é a semaglutida, e hoje temos a mesma molécula semaglutida com outro nome, que é o Wegovy, em doses maiores, né? A semaglutida, ela é uma molécula que age conforme um hormônio que nós produzimos a nível do intestino, que é o GLP-1. Esse hormônio, ele age a nível cerebral, diminuindo nossa fome e aumentando nossa saciedade. E também ele promove uma diminuição da recompensa, ou seja, ele não trata só a parte do metabolismo energético, mas também nós utilizamos a comida como recompensa, né? Ou seja, um dia pesado, um dia muito estressante, você usa a comida para fazer esse acolhimento. Então, ele age tanto nessa parte do controle do metabolismo energético, a nível hipotalâmico, como também no sistema de recompensa. Isso, lá no cérebro. No cérebro. Ele vai agir no intestino, no sistema digestório e também na cabeça. Do ponto de vista do sistema digestório, ele lentifica o peristaltismo, que é a onda contrátil que faz a comida descer. Por isso que isso leva a alguns efeitos colaterais. Náusea, isso. Né? Tem gente que fica sem fazer cocô alguns dias, né? Isso, ou até mais, né? E precisa melhorar bastante a alimentação. Então, com o tempo, esse impacto que ele ocasiona na lentificação do esvaziamento gástrico vai diminuindo. Mas ele também estimula a liberação de insulina a nível do pâncreas, conforme a comida vai chegando. Então, por isso que ele não dá hipoglicemia. Na maior parte das vezes. Ele surgiu para tratar diabetes, né? Isso. E esses mais novos que estão para chegar, né? O Mondiauro, que é a tirzepatida. Né? A tirzepatida, ela tem 2 mecanismos, um duplo agonista. A semaglutida é um monoagonista, né, do GLP-1, e a tirzepatida é um duplo agonista. Vai ter tanto a ação do GLP-1, desse mesmo hormônio, como de outro hormônio intestinal, que é o GIP. E a diferença é que esses 2 hormônios vão intensificar essa eficácia a nível do cérebro, né? Então, você tem uma eficácia maior. E o GIP também ele vai ter ação a nível de músculo, certo? Promovendo, inclusive, quem sabe, uma diminuição, uma melhora da lentificação do nosso metabolismo quando se perde peso. Essas drogas, a gente já pode dizer que são seguras, né? Inclusive, o ano passado teve alguns relatos de aumento de incidência de suicídio, né, com essas drogas. Não sei se a gente já pode falar de segurança a médio e longo prazo, mas, por enquanto, o que é que a gente já sabe em termos de segurança? Essas drogas são seguras? Dá para tratar? Por quanto tempo você recomenda? Essas drogas são seguras, né? Principalmente quando uma medicação é utilizada para outra doença, isso nos dá mais segurança. Então, como ela iniciou a semaglutida com o tratamento do diabetes, a gente tem mais tempo de uso, né? Então, a gente já tem uns 10 anos de uso da semaglutida fora do Brasil. E isso nos dá uma segurança não só em estudos controlados, porque nos estudos controlados, nos estudos STEP, que nós chamamos esse programa com a semaglutida, nós tivemos uma segurança, uma boa segurança. Depois nós avaliamos como é que a medicação se comporta, né, sem estar num ambiente controlado, seja em vida real. Então, muitas fofocas, né, que aparecem por aí não tem comprovação científica, né? Mas isso também não dá segurança para o paciente ir lá na farmácia não comprar e... Toda medicação, ela tem risco, né? Tem risco, inclusive, de efeito colateral. E o médico que prescreve, ele precisa estar atento se vai surgir alguma complicação com aquela medicação. E, consequentemente, modificar o tratamento. E essa medicação que ainda não está disponível no Brasil, que chamam de Ozempic de rico, né? Mas o Ozempic já é de rico, mas esse que é muito mais caro, tem muita gente
importando, trazendo, mas o risco de falsificação aí aumenta, né? A gente precisa ter muito cuidado, né? Tanto com o Mounjaro, né, como também com o Ozempic, tá? O Ozempic, ele não perdeu a patente, então não pode ser manipulado. Já peguei alguns pacientes comprando manipulação vindo de São Paulo, então não pode ter manipulação, isso aí é ilegal. Não pode ter manipulação ainda da semaglutida, só quando ela perder a patente, certo? E o Mounjaro, que também, agora, ele nem chegou no Brasil, né? Ele foi aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2 aqui no Brasil, mas ainda nós não temos a sua comercialização no Brasil. Então, o transporte dessa molécula também tem que ter cuidado, porque ele tem que estar refrigerado, e a gente não sabe como é que esse transporte vem sendo feito. Nara, tem gente que chega lá no consultório e diz assim, doutor, eu não como nada e eu sou gordo. E eu digo, é mentira sua, você come. Olha, eu sou gordo porque eu gosto de comer. Já tem gente que realmente gosta de comer e é gordo. Tem gente que adora beliscar, né? Adora um açúcar, um leite condensado, aquela gotinha. Eu, particularmente, eu não gosto muito de doce, mas eu acho que eu como por ansiedade, Nara. Entendi. Quando eu estou ansioso, parece que quando eu estou trabalhando mais, eu acabo comendo mais. Sendo assim, não dá para tratar todo mundo da mesma forma, né? Não, isso que você faz é um tipo de comer emocional, né? Você utiliza a comida como recompensa. E aí, por isso, dá a importância do tratamento multidisciplinar no excesso de peso. Mas o que você relata é que existem padrões alimentares diferentes para cada paciente. E para cada padrão alimentar, a gente tem que atentar para ter um tratamento individualizado. Então, tem aquele paciente que vai comer muito quando ele para comer numa refeição, né? Ele vai tomar café, ele come muito, ele não consegue ter a saciação. Tem paciente que entre uma refeição e outra, ele vai ser o beliscador, ele vai comer várias vezes. Tem paciente que vai utilizar a comida como recompensa, né? Ele está ansioso, ele está triste, ele está angustiado, ele está feliz, ele está entediado, ele vai comer, e principalmente comidas mais palatáveis, aquelas comidas saborosas. E também tem transtornos alimentares aí nesse contexto que também precisam ser avaliados. E a história do metabolismo lento. Meu metabolismo é lento, eu não como nada e engordo. Isso existe ou é aquele conto da carochinha? Existe, mas uma boa parte dos pacientes, vamos colocar aí mais de 70%, acham que o metabolismo é lento, tá? E não é. Não é, é muito menos do que isso. Vamos botar aí uma prevalência em torno de 25%. Doutora, eu tenho tireoide, por isso que eu sou gordo. Você já ouviu falar essa frase? Com e frequência. Aí, a coitada da tireoide sofre, né, com obesidade? Com certeza. A gente sabe que a tireoide ela tem relação com o nosso metabolismo do corpo todo, né? Inclusive, facilitando ao inchaço quando você tem deficiência, né, dos hormônios da tireoide. E isso leva a um ganho de peso. Mas quando o paciente trata, né, a tireoide, os hormônios normalizam, não é para o paciente ter mais aquele inchaço. Então, não é uma causa da obesidade. Na década de 70, câncer era igual a cirurgia. Depois a gente foi vendo que não tinha muito sentido alguns tipos de câncer, quimioterapia, radioterapia. Para além de hoje, ou baseado no que a gente já tem hoje, Nara, como é que tu enxerga o futuro do tratamento da obesidade? Será que essas terapias vão chegar a substituir cirurgias bariátricas ou você acha que vai ter espaço sempre? Eu acredito que vai ter espaço sempre, devido ao fator econômico, né? Nós não temos nenhuma medicação vinda do SUS, né, para o paciente que tem obesidade. Então, nós não temos tratamento para a obesidade. E essas medicações novas, elas têm um custo muito alto. E nós já tivemos uma negativa, né, do governo em relação à liraglutida, que é uma medicação bem mais barata do que, por exemplo, a semaglutida e a tirzepatida. Eu acredito que a bariátrica não vai perder seu espaço, mas eu acredito também que precisamos olhar o paciente como um todo, né? E acredito na prevenção. Se a gente consegue tratar o paciente não só quando ele complica e está lá com obesidade grave, mas já desde a infância, porque a semaglutida ela está sendo estudada a partir dos 6 anos de idade. Então, você evita aquele ganho de peso, né, progressivo e máximo ao longo do segmento. E a prevenção também com políticas públicas, né, com educação. É importante a educação da população, é importante a educação também institucional em escolas a respeito da alimentação. É importante a proibição, muitas vezes, da indústria alimentícia, né? Ali gerindo e propagando alimentos muito, muito calóricos. Tem obeso, principalmente aqueles super obesos,
que acabam tendo outros problemas que vão além do risco cardíaco, né? E aí a gente tem úlceras nas pernas, lesões por fungo. O que é que a gente dá para falar mais de complicações da obesidade que vão além do risco cardíaco? O que você fala é da muitas vezes os pacientes não sabem nem que tem obesidade, inclusive a obesidade é subdiagnosticada, só 40% dos pacientes recebem diagnóstico porque nós temos uma estratificação da obesidade. Então, quanto maior o IMC, pior teremos, né, complicações, piores serão as complicações. Então, é importante a gente sair desse arsenal só de complicação cardiometabólica e lembrar que a gente pode ter complicação psíquica, como a gente já falou, né? O risco de depressão, de ansiedade é maior no paciente que tem ansiedade. O risco de câncer, né? Câncer, inclusive do trato gastrointestinal, câncer genital, aumenta o risco no paciente que tem obesidade, aumenta o risco também de distúrbios do sistema osteomuscular, né, como artrose em joelhos, e muitas vezes artroses importantes, dificultando a deambulação. Aumenta o risco de obesidade sarcopênica também. Inclusive, a gente tem a palavrinha de um especialista no cuidado de feridas que está falando sobre essas complicações e como tratar. Vamos ver. Fala pessoal, eu sou a Adriana da Cicatriza, estou aqui para compartilhar com vocês algumas vivências que nós temos aqui na Cicatriza. Muitos pacientes que sofrem de obesidade, eles chegam aqui acometidos de algumas lesões, que é muito comum em paciente que tem obesidade. Assaduras nas dobras, tá? Lesões venosas. O paciente que tem obesidade, ele tem uma tendência natural a desenvolver insuficiência venosa e, consequentemente, ter lesões. Essas lesões precisam ser tratadas por profissionais que entendam o que estão fazendo. Para você evitar essas lesões, em dobras, por exemplo, você precisa utilizar roupas de algodão, se você for fazer uma distância, percorrer, passar o dia inteiro em atividades mais intensas. Precisa proteger essa região com hidratação. Tem pós hoje, a base hidrocolóide, onde você pode estar utilizando para que não haja assadura, para que não haja queimadura, tá? E para você que tem lesões em membros, você precisa procurar um serviço especializado, porque muitas vezes você não consegue cicatrizar essa ferida em casa. Você precisa procurar um serviço especializado para que você consiga a assistência adequada. Pois é, uma dica bem importante, né? Nara, não sei se você tem tempo para ver rede social, essas coisas, mas eu vi que esses dias teve uma mãe, né, que a mulher no avião não quis ceder o lugar para o filho na janela e a mulher fez um escândalo, expôs na rede social. E aí você falava sobre educação, né, nas escolas, o poder público, nós médicos, aqui o Saúde Alerta, casa e a educação dos pais em relação aos filhos, porque é muito comum a gente ver famílias de obesos, né? E que aí não tem só a questão genética, mas a questão comportamental, né? Sim, em vários países, até aqui também, né? Quando vamos tratar uma criança com obesidade, tem que envolver toda a família, porque senão não será eficaz. Então, o ambiente que o paciente está, inclusive nosso ambiente é obesogênico, né, que se chama, facilita o acesso a comidas que são ricas em calorias, a um comportamento alimentar ruim, às vezes pular refeições, substituir refeições por lanches, muitas vezes industrializados, e isso dificulta o tratamento da criança com excesso de peso. Então, os pais têm que colaborar com esse tratamento também, sendo reeducados e tratados. Eu lembro que uma vez eu fiz dieta e era um sofrimento, porque eu fazia dieta e todo mundo lá em casa comendo de tudo, né? Sim. Doce na geladeira. E aí, para a criança obesa, para o pai, para a mãe que está nos assistindo, eu acho que a família inteira tem que fazer dieta, né? E aí, o que evitar? Como melhorar o ambiente que a criança acaba aderindo a um estilo de vida mais saudável? Eu acredito que colocar horários para que todos, né, possam comer em conjunto, com a mesa bem posta, com refeições mais coloridas, né? Muitas vezes esses legumes ou salada que a criança não gosta, você tem como deixar isso mais palatável, colocando até alimentos muitas vezes que não são saudáveis, como um punhado de batata palha na salada, né? E reduzir o consumo de alimentos industrializados, alimentos com muito molhos, para que a criança não repita, né, o prato.
Então, eu acredito que esse comportamento de instituir horário para que toda a família possa se reunir, comer e ter o mesmo alimento em comum é importante. Eu não me perdi no podcast, não, mas nós somos o país que mais passa tempo em redes sociais. A gente também é o país mais ansioso. Sim. E a gente está crescendo em obesidade. Qual é a relação que você faz entre celular, redes sociais e o aumento da obesidade no Brasil? Então, primeiro é aquela história de você não se concentrar no que você está fazendo. Então, se você fica em rede social, você deixa de prestar atenção no que você está colocando no prato, né? Você deixa de prestar atenção na sua mastigação, você mastiga rápido e você muitas vezes pula refeições. Então, é importante que isso seja corrigido, afastar a rede social da criança ou do adulto também é muito importante. Vou fazer aquela trend que todo mundo faz, né? Pão ou tapioca? Tapioca. Batata doce ou tapioca? Batata doce. Tenho que acertar uma. Batata doce ou macaxeira? Ambas. Cuscuz ou tapioca? Ambos. Cuscuz ou pão? Cuscuz. Ovo ou queijo? Ovo. Queijo ou presunto? Queijo. Bacon ou ovo? Ovo. Margarina ou manteiga? Eita. Aí ferrou. Então, vamos assim, de forma bem rápida. Um café da manhã para André Teles que tenha na casa dele, porque eu não mas que seja saudável. Eu quero dicas, vai, me consulta. Pronto, guia alimentar brasileiro. Você precisa ter uma porção de fruta, né? No café. No café, uma porção de fruta, uma porção de proteína, que pode ser o ovo, queijo, leite. Tudo não, né? Não, depende do paciente, né? Depende da quantidade, mas pelo menos que tenha um ovo, né? Uma unidade. Posso pelo comer menos, todo dia ovo? Pode comer todo dia ovo. Ótimo, perfeito. Um carboidrato, a depender, de preferência que ele seja rico em fibras, né, um pão integral, mas pode ser o cuscuz, ou a tapioca, ou pão francês, ou creme crack. Café é bom? Café com leite. E a história que a adoçante faz mal? Não, adoçante para obesidade não, tá? A adoçante é só para paciente que tem diabetes. Que então, não é para tomar? Não, porque o adoçante não vai fazer você emagrecer. Ah, certo. Certo? Então, o adoçante é para o paciente diabético. Mas o adoçante, então, para mim, é melhor tomar um café... Sem nada. Não, mas para não você gosto. sem E nada. aí? Leite, coloque leite, que você começa a se Então, adaptar. o adoçante não serve para mim? Não serve. Certo. Não vai fazer você emagrecer. Que horas eu lancho? O que é que eu lancho? Você tem fome? Morro de fome, eu tô com então, fome. é importante que você capriche na Eu proteína. vivo com fome. Você precisa caprichar na proteína do café da manhã, inclusive comer mais de um ovo, Olha, até porque gostei. você fez cirurgia bariátrica, então a oferta proteica tem que ser maior, para que você se mantenha mais saciado. Mas se você ainda tiver com fome, uma fonte proteica no lanche da manhã seria interessante. Um iogurte hiperproteico, um copo de leite, uma batida de whey com a fruta. Então, é legal. É legal. O almoço. Rapidinho, o almoço. O almoço, prato saudável. Metade do prato salada e legumes, o outro um quarto. Batata não é salada, né? Não, salada Que e as legumes. pessoas confundem, né? Mas pode ter batata inglesa, certo? No outro um quarto você vai colocar o carboidrato, pode ser o arroz, ou o macarrão, ou inhama, batata doce, ou a macaxeira. E no outro um quarto que sobrou, o feijão, que é a proteína vegetal, e a carne. Ou Então, a proteína quarto, animal. Os dois juntos. Os dois juntos. Lanche à tarde. Lanche à tarde, você pode comer uma fruta, né, com iogurte, ou se tiver mais essas coisas, isso é bom? Depende. Castanha pode ser calórica, o paciente pode não se segurar na quantidade. Eu morro de vontade de doce. Eu prefiro pelo menos um pedacinho de um chocolate. Dá para comer? Dá. Quanto? Pode ser. Uma barra? Então, depende da fome, porque o chocolate não vai lhe saciar e você ainda vai continuar com fome. E no jantar, uma sopa ou mesma coisa do... A dica é a mesma coisa do almoço, né? É bom que já... Não obrigatoriamente, né? Mas já que dá menos trabalho, dá né? Já menos vai estar trabalho. pronto, né? Você pode usar a proteína que você comeu no almoço, né? Com legumes e um purê, por exemplo, né? Porque às vezes você não gosta de feijão à noite. Mas a sopa, lembrando que não encher a sopa com muito macarrão, né? E ter
proteína na sopa, né? Isso é Carne, importante, frango, né? é importante. E esses suplementos? Quem precisa de suplemento? Tem gente que adora um suplemento. Ah, passa uma vitamina para mim. Paciente bariátrico precisa de suplemento, né? E aquela dona de casa que não tem bariátrica, precisa de suplemento? Não, a gente precisa organizar a alimentação dela, né? Avaliar o padrão alimentar dela. A partir daí, se ela não consegue pela alimentação, aí sim, a gente pode fazer uso de suplemento para complementar. Pois é, a gente está chegando ao fim de mais um Saúde Alerta, né? Hoje a gente discutiu como a ciência, a educação, a empatia, né? Isso é muito importante, podem ajudar a enfrentar a obesidade e evitar tantas complicações. Nara, muitíssimo obrigado por ter tirado esse teu tempinho para estar com a gente. Ela é bem corrida, né? Foi bem claro, tuas informações bem direto ao ponto. E eu queria te agradecer por estar aqui. Eu que te agradeço, André. Foi um prazer participar aqui com vocês sobre esse tema tão interessante. Pois é, pessoal. E a você que nos acompanha, lembre-se, obesidade é doença, é tratável. Cuide do seu corpo, mas não esqueça de cuidar da sua mente, né? Busque informação, não tenha medo de procurar ajuda e o Saúde Alerta está aqui, né? Então, eu convido vocês para continuar conosco nessa jornada pelo conhecimento em saúde. Até a próxima. Saúde Alerta. Oferecimento. Clínica Cicatriza, especializada em cuidar de você.